Salve, salve pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o Cybercast depois de um hiato muito grande, mas porque as coisas estão alucinantes, novidades vêm por aí. Mas graças a Deus, ele traz pessoas assim incríveis, oportunidades incríveis e muito interessantes para a gente conhecer. Você que segue a página Cybersecurity Brasil, hoje a gente vai conhecer uma iniciativa que eu achei fera, para não gastar o meu francês aqui, né? Uma iniciativa europeia, né? Mas com raízes do Brasil, isso que é muito interessante. Hoje a gente vai falar de uma iniciativa muito boa, muito interessante, uma pessoa que me chamou totalmente despretensiosa no Instagram, perdão, via e-mail pelo contato @cybersecurity Brasil, tomou a iniciativa e é isso que eu gosto, é isso que eu quero, conhecer novas pessoas do mundo cyber. Hoje nós estamos aqui com o Thiago Vieira, um cara idealizador de uma incubadora que hoje está na Europa, está em Portugal, ajudando empresas de cibersegurança. É isso, Thiago? Se apresente, por favor. Opa, é isso mesmo, Rolando. Primeiramente, agradecer demais aqui essa oportunidade, né, e a nossa conexão. Quando tu falasse ali da iniciativa, eu já me dei um clique aqui, porque é exatamente isso que a gente está buscando, pessoas com iniciativa, né? Então, eu sou, de forma bem resumida, eu sou o Thiago Vieira, sou brasileiro, luso brasileiro, né, com duas nacionalidades, portuguesa e brasileira. Ora, pois, é o Gajo, olha o nosso Gajo aí. Esse é o Gajo. E eu sou da área de cyber, na verdade da área de tecnologia em geral. Eu fui programador durante muito tempo, estou na área de tecnologia há 16 anos. Comecei a atuar como perito forense há 8 anos. Oi. E desde então comecei a também atuar muito forte na parte do empreendedorismo. Vim para Portugal fazer um mestrado na área de direito e tecnologia, que é uma coisa que me atrai muito por conta desse mercado forense aí. Acabei encontrando uma oportunidade aqui, um nicho não explorado no mundo europeu e até mesmo Portugal, que era de ajudar a criar novas startups na área de cibersegurança, e é o que eu tenho me dedicado aí nos últimos 2 anos. Nós estamos com essa iniciativa que você comentou, e nós temos 2 objetivos. O primeiro é ajudar startups de cyber que já existem e queiram expandir, né, as suas operações, ou queiram expandir os seus negócios para outros lugares do mundo, sendo Portugal uma das opções. Ou então, se essas pessoas muito técnicas que gostariam de ter o seu próprio, né, a sua própria empresa, o seu próprio empreendimento, dar voz para essas pessoas, ajudar essas pessoas, dar mentoria, dar apoio técnico que elas precisarem para tirar esse projeto do papel. Então, isso é um pouquinho do que eu sou, e essa é uma forma bem resumida aí da minha história e como eu cheguei em Portugal. Putz, que legal, cara. Você comentou que você é programador, você programa em quê, mano? Eu também já fui programador, mas, nossa, foi um processo muito traumático na minha vida. Nossa, tá louco. Eu comecei a programar em Delphi, cara. O Delphi? Muito tempo atrás. Eu vi um post esses dias do Daniel Donda de Delphi, velho. Nossa, quando eu vi, falei, nossa, que traumático que foi aquilo pra mim, velho. É isso. Mas depois, rapidamente, eu migrei para uma outra tecnologia chamada C#, que essa hoje é muito conhecida, né? Muito utilizada. Eu tenho um padrinho de casamento que ele é desenvolvedor C# há mais de 20 anos, vai. Mais de 20 anos o cara mexe com C#. Fez a vida dele no C#. Eu gosto muito de C#, assim. Até hoje ainda faço coisas assim, sabe? A gente nunca consegue largar, né? Dá aquela vontadezinha, daquela coceirinha de ir lá puxar um Visual Studio, puxar um código, né? Fazer alguma coisa. Mas na área de cyber a gente usa muita programação também, né? Então, sim, eu aprendi Python sozinho. O programador tem essa, né? Autodidata, consegue aprender qualquer linguagem sozinho. Então, aprendi Python sozinho e hoje eu aplico muito, faço muitas ferramentas para cyber, até para fazer as perícias, né? Forense, análise de deepfake, análise de estatística, análise de imagens, de áudio, né? E você fez facu ou você é autodidata? Não, eu vou meter as caras. Você tem ideia, uma vez eu conheci um cara num bar, numa conversa de bar na faculdade, véio. O cara, ele era tatuador. Você vê como o C# é foda. Ele veio pra São Paulo com o objetivo de tatuar, e aí não tava arrumando trampo, né? Aí na casa de um amigo dele lá, ele viu acho que eu já até contei essa história. Ele viu um livro de C#. E aí o cara começou a ler, estudar, gostou, arrumou um trampo com isso daí. Sem facu. O cara era tatuador, mano. Saiu do interior pra vir pra São Paulo. Você vê.
Eu adoro essas histórias, cara. Mas eu fiz curso, né? Eu fiz um curso, na verdade, assim, eu fiz um curso só, que foi esse de Delphi que eu te falei muito tempo atrás, mais de 16 anos atrás. E quando eu fiz esse curso, as portas foram se abrindo, né? A gente vai pegando emprego aqui, emprego ali. Uhum. Aí entrei em contato com esse mundo do C Sharp, comecei a aprender C Sharp. Mas faculdade eu fiz, tá? Para não dizer que não tenho nenhuma, eu fiz uma de tecnologia, né? Tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Legal, bacana. E fiz a, é, e o mundo forense, assim, acabei entrando porque eu sou professor, né? Eu dou muita aula desde de quando eu comecei, assim, a ter uma relevância, uma experiência técnica mais relevante. Eu comecei a dar aula, né? Fui começar normal, né? Aquela escadinha Sim. da vida, né? Comecei a ser convidado para dar aula em coisas, em lugares e tal. E tive a coincidência, cara, feliz coincidência de dar aula para uma juíza. E a juíza falou para mim, pô, você já pensou em ser perito? Deu, putz, perito, né? O que é isso, né? Nem fazia ideia como é que era isso. Ela falou, não, perito, vou te chamar aqui para me ajudar numa ação judicial. Eu preciso de uma pessoa imparcial que não tenha nenhuma relação com as partes do né, que estão aqui no processo judicial e que me ajude a enxergar, né, a parte técnica e me dar uma conclusão aqui sobre essa disputa, né, sobre essa questão que eles me trouxeram para resolver. E eu pensei, vamos embora, né? Eu sou um cara que eu topo o desafio, assim, eu não fico, sabe? A gente é muito parecido, né, Orlando? Você me mandou mensagem ali, não, cara, bora, vamos fazer, vamos não sei o quê, vamos fazer acontecer. Então, a gente é muito assim, e eu acho que essa nossa mentalidade abre muitas portas. E, cara, eu fui assumir esse compromisso. E eu conto essa história porque eu acho que é inspirador para as pessoas saberem que elas nunca estão prontas para nada. Sim. Essa história de que a pessoa, cara, eu vou fazer um curso porque eu preciso me preparar. Cara, não existe isso, cara. Tu vai aprender no meio do caminho. Tu vai saber como fazer. Assume, confia, é autoconfiança. Confia que tu vai entregar esse negócio, que tu vai dar um jeito e faz. E foi o que eu fiz. Eu não sabia nem entregar um laudo, nunca tinha escrito um laudo na minha vida, um laudo técnico. Sabe? E era perícia. uma perícia o que com relação a cyber, a uma ferramenta de desenvolvimento, que você comentou que você era programador. Aí você virou professor. Aí, para fazer essa perícia, você já estava envolvido com cyber? O que rolou? Isso. Assim, a minha vida toda eu sempre tive um pezinho na cyber, sabe? Ah, bacana. Mas não assim atuava de forma profissional. Eu fazia coisinhas, tipo, teste de páginas que vão, por exemplo, possível ser um phishing, né? Para captar dados e aí utilizar aquilo para fazer simulações, mas testes bem experimentais, nada profissional. Mas sempre tive um contatinho, assim, sabe? Demandas da família, né? Uhum. Tô aqui, preciso quebrar a senha do meu computador que eu esqueci, né? Então, coisas nesse sentido. Então, sempre, mas profissionalmente não. E aí, a minha trajetória de cyber começou mesmo na perícia forense. Nesse primeiro caso específico que eu atuei, Orlando, não foi de cyber, assim, era mais uma questão de... era uma espécie de... Pode-se dizer que era tipo um crime, tá? Uma possibilidade de ser um crime, mas envolvia mais a parte de código-fonte. Isso, exatamente. Era uma empresa, na verdade, que acusava outra de ter roubado o código-fonte dela e ter se aproveitado ali do código-fonte e tal. Imaginei. Então, rolou uma análise técnica nesse sentido. Mas hoje é totalmente diferente do que eu faço. Hoje eu atuo mesmo mais com cybercrime, mais investigação criminal mesmo, cooperando até com polícias aí, em alguns casos, para identificar possíveis crimes um pouco mais diferentes desses, né? Mas no primeiro caso foi uma coisa mais light, foi uma coisa mais tranquila, ainda bem, porque senão talvez tinha eu já dado uma traumatizada ali na primeira. Tem muita gente que segue a página e que tem relações com a justiça, de uma forma geral, né? Tem muito promotor, delegado, juiz, pessoas, advogado, né? E é interessante saber que o profissional, ele também, até de cyber, ou até outros profissionais de tecnologia, eles também podem atuar nessas frentes. Então, é a primeira vez que eu converso com alguém que fez análise de código, de algum, né, para identificar se houve alguma cópia, alguma fraude, porque acontece muito isso. E ainda mais com inteligência artificial, que virou um repositório de código, né? Eu confesso que eu usei bastante para codificar muita coisa.
E isso é legal, é bacana. Eu só ouvia falar nas escolas. Se você quiser ser um profissional de forense, você pode analisar código, ver se não tem algum vazamento de informações, né? E aí vai. É muito bacana. Eu imaginei que fosse isso porque eu falei, olha só, que interessante. O cara, ele é programador e já foi atuar ali com análise forense, mas provavelmente é de código. Será que é de código? E é bacana. E tem muita gente de cyber que acha que isso não é relevante. Muito pelo contrário. Trabalhar para a justiça, para órgãos, entidades do governo, órgãos policiais, agências policiais, é muito forte. Ainda mais agora, né? A gente sabe que o governo ele é lento, né? Então, às vezes ele delega algumas atividades para empresas privadas, consultores, para ganhar agilidade, tração. E tem muita notícia que a gente publica no site até mesmo da própria Europa, onde uma agência policial derrubou um site que vazava credenciais, ou então vendia ransomwares, por aí vai. E é muito comum. Não parece, mas é muito comum isso. E é bem interessante a gente ter esse tipo de contato e saber que essa possibilidade existe. E aí você comentou que você atua hoje também para investigação de crimes, fraudes. Conta um pouquinho mais. Como que você caiu nessa vertente? Como que você... Putz, tô aqui no meu mundo de dar aula, de desenvolvimento... mas eu curto cyber, fiz um servicinho perito aqui, putz, mas agora eu vou mais longe, eu quero combater o crime, eu quero investigar, eu quero parecer que eu sou o Jack Bauer, né? Nem sei se o pessoal que pega a par vai lembrar quem é Jack Bauer, né? Eu sempre gostei muito, Orlando, dessa parte da investigação, sabe? Sempre estava assim... e também da parte da educação, né? Educação cyber. Antes de vir para Portugal, eu atuei num projeto muito interessante aí, que é organizado pela OAB, chama OAB Vai à Escola, e eles convidam pessoas especialistas para falar com as crianças sobre coisas que acontecem no mundo, né? Da internet, sobre os riscos, direitos e deveres na internet, coisas que são bem, bem importantes e bem relevantes. E eu sempre fui assim de buscar, né? Novas oportunidades e tal. E a minha atuação antes de sair do Brasil era mais no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, da onde eu sou, o estado da onde eu venho. E um dia, cara, me deu um estalo, eu pensei assim, eu vou me inscrever em outros tribunais, né, porque o perito ele tem que fazer esse trabalho, né, as oportunidades, como quase tudo na nossa vida, não caem do céu, né, a gente tem que ir atrás delas. Então, a gente tem que, né, sair da inércia, né, a gente tem que estar ali sempre buscando, né, as coisas. Então, eu pensei, vou me inscrever. E aí, um tribunal que me chamou muita atenção foi o Tribunal de Minas Gerais, por causa do sistema. Porque tem uns tribunais do Brasil que não tem nem sistema, você tem que mandar um e-mail, daí eles te colocam lá num currículo, uma base, aí aquilo é uma bagunça. E o que me chamou a atenção nesse do Tribunal de Minas Gerais é o sistema. O sistema é muito interessante, é muito fácil, é muito parecido com o de Santa Catarina, na verdade. Legal. E aí eu pensei, vou me inscrever aqui. E, cara, tem uma comarca específica, né, uma cidade específica lá de Minas Gerais, que me chama toda hora, tá? Eu acho que eles gostaram do meu trabalho, me chamaram uma vez, acho que gostaram do meu trabalho e me chamam toda hora. E eu não sei se a galera sabe, mas até a gente já para partilhar aqui, mas no Brasil tá rolando muita fraude com pessoas idosas. Sim. Em que sentido? Vocês já devem ter visto nas notícias aí, INSS, contratação de empréstimo, cara, muita coisa. E assim, o que tá rolando muito, tá? Eles usam ferramentas para assinar digitalmente e aquelas ferramentas que usam a selfie da pessoa, né, para validar a assinatura. Só que o problema é que a ferramenta tá sujeita a falhas ali e o pessoal tá usando deepfake, cara, para fazer as assinaturas. E eu tô atuando muito, eu já tô assim, cara, mais de 20 casos, tá? Eu até tenho que escrever 4 laudos aí, os laudos são tudo parecidos, porque a situação é sempre praticamente a mesma. E as empresas, cara, por incrível que pareça, elas não conseguem provar que aquele contrato ele passou por um processo, sabe? Que a gente vê muito na área de cyber, né? A parte da cadeia de custódia, da prova, né? Como que foi, desde o início, guardar os elementos que fez a questão da selfie. Às vezes só tem uma foto lá, uma imagem colada no meio do PDF. Aí eu chego no processo e falo, cara, eu preciso analisar os metadados dessa foto, meu. Eu preciso ver o que tem por trás disso aí. Eu preciso ver se essa foto não armazenou os dados da geolocalização, da câmera, onde ela, né, da informação da câmera que foi tirada.
para ver se realmente foi o telefone, se o telefone bate com o que está usado na assinatura, que eles também têm o log disso, né? E esses elementos mínimos faltam. Então, a gente tem feito muito essa análise aí, tá? E a gente tem usado algoritmos aí que existem, tá? Um deles é o GLFF, não sei se o pessoal já ouviu falar, mas é um algoritmo aí bem interessante para identificar se a probabilidade daquela foto ter sido manipulada com deepfake, né, com inteligência artificial ou não. Então, cara, é um trabalho muito top, tá? Eu uso Python para fazer análises e aí gero gráficos e tal. A gente analisa o brilho da foto, às vezes o fundo, a consistência dos pixels. Usa umas coisas de matemática muito maluca, que daí eu não entendo nada, mas aí o ChatGPT me ajuda, né? Salve, já Me ajuda a montar o... cara, não tem como não. Tem coisa assim, a gente precisa dessa ajuda da inteligência artificial, porque essas coisas de machine learning, dessas coisas de matemática mais raiz, assim, eu tenho dificuldade. Mais profunda, eu tenho dificuldade. Aí eu preciso recorrer aí ao ChatGPT para me ajudar. Mas é assim, de forma geral, esse é o trabalho que eu tenho feito a nível de perícia forense, faço à distância, porque é uma análise que é feita sempre no documento que é juntado no processo, né? Um PDF, lá um contrato, e é uma coisa bem tranquila de fazer. Para a galera que tem interesse, é bem legal, porque você consegue cobrar aí R$3.000 uma perícia. E claro, o dinheiro ele não é imediato, né? Porque você tem que esperar aí um tempo para conseguir receber esse valor, às vezes até 3 meses, 4 meses, mas depois que sai, começa a ter um caixinha ali, uma receitinha, né? No volume fica bem interessante, tá? Então, o pessoal aí que tiver interesse. E aí, o cara, ele pode, quem tem essa aptidão, ou tem essa vontade, ele pode procurar os sistemas das comarcas ali da região e se inscrever. É tranquilo hoje, esse tipo de processo. Exatamente. É bem tranquilo. O que acontece hoje é que, para se inscrever nos sistemas, eles vão pedir algum comprovante de escolaridade da pessoa, né? Perfeito. Então é bem importante aí, porque como a gente não é igual médico, né, que tem lá o CRM, ou o psicólogo, que tem o CRP, a gente não existe ainda, né? O pessoal tava tentando criar aí um órgão de classe para TI, né? Mas não rolou ainda, enfim. Mas como a gente não tem isso, é importante ter um diploma, ter ali um histórico, né, um currículo, para mostrar ali que você tem realmente a capacidade técnica de executar o trabalho para o tribunal. Mas, de uma forma geral, é bem tranquilo. É você entrar no site, se inscrever, faz o cadastrinho lá, junta os documentos e espera ser chamado. Basicamente é isso. E uma dúvida, assim, toda vez que eu vou... Dependendo do banco que eu vou usar, né? Se eu vou transferir, sei lá, R$1.000, ele pede para eu ativar a câmera e olha para cima, olha para o lado, né? Fecha o olho, pisca, abre a boca, sorri, né? Ele pede um monte de coisa assim. Mas, pelo que eu tô vendo, talvez esses sistemas não são tão eficientes assim ainda. Então, existe aí um gap, mas é uma tecnologia que tá massificada. No meu entendimento, né, de leigo, bom, se tá em produção é porque o negócio tá rodando, tá liso, certo? Né? Ou pelo menos deveria estar. Deveria. E pelo que você tá contando, era não útil. Tem algumas coisas aí que não tá bypassando e o pessoal, continua tocando e parece que tá consertando o avião em voo, pelo jeito, né? É isso. O que eu tenho visto, assim, os sistemas dos bancos, por exemplo, esses bancos maiores, Itaú, C6 Bank, esses bancos aí já estão com umas tecnologias bem interessantes que me parece que já são bem robustas e até agora não tive envolvido nenhum caso onde seja questionado fraude envolvendo essas entidades, tá? Mas nos casos específicos que eu tenho atuado, eu tenho visto que é muito com sistemas internos, sabe? Por exemplo, uma associação específica que faz empréstimo para aposentado, né? Tá. E aí aquela própria associação tem o seu próprio sistema, e aí parece que é ali que está rolando o problema, entende? Eu não sei se eles contratam uma outra entidade que não é confiável ou que não tem capacidade de produzir essas provas. Às vezes é o terceiro, né? Contrata aí, um contrata o outro, quando você vê tem 5 empresas envolvidas, e aí é difícil de você chegar lá na ponta, até para colher a evidência, né? Então, o que eu vejo, eu acho, é mais nesse sentido, assim, são sistemas que não estão, talvez, usando as ferramentas adequadas, tá? Para
para garantir, né, a autenticidade ali e a validade da assinatura digital da pessoa, né, a identidade da pessoa, mas eu vejo que falha aí, provavelmente, esses aspectos mais da evidência também, sabe? Entendi. Mas no sentido de, por exemplo, o C6, até onde eu sei, esse videozinho que a gente faz, ele fica armazenado lá para caso alguém questione aquela transação, ele consegue resgatar aquele vídeo e mostra, não, o vídeo está aqui e Ah, tal, entendeu? Então, justamente vocês que é pede nessa para fazer careta. Exato, exato. E tem, cara, e ainda tem sistema, tá? E esse é o mais seguro, que usa aqueles recursos de liveness, né? Que é o sentido de provar que a pessoa tá ali. Mas ainda assim conseguiria ser manipulado por deepfake, tá? Já tem uns estudos aí que mostram, às vezes o cara consegue abrir o aplicativo no computador, né? É, Igual tem um Android que você consegue sim. espelhar no computador, aí se integra com a câmera do computador e tal, aí você consegue usar um software ali e consegue alterar o seu rosto. Então, esse é o desafio. Eu não sei se mesmo esses sistemas dos bancos, próprio C6, por exemplo, estaria apto para enxergar, a não ser que ele faça ali em tempo real o uso dessas tecnologias como uma dessas que eu mencionei, para identificar se o cara não, né, se a imagem, o vídeo não está sendo manipulado em tempo real, né? Perfeito. Porque eu não sei, cara, agora eu esqueci, mas eu vi essa semana, tem um software que você instala no computador, depois até posso pegar o nome ali, você instala e ele altera a cara da pessoa em tempo real e você consegue fazer um vídeo mesmo. Ah, Você mexe a cabeça. Cara, é sensacional e aterrorizador ao mesmo tempo, assim. É uma loucura. E é por isso que rola muito fraude, né? Não sei se você já ouviu falar daquele golpe que rolou lá em Hong Kong, lá com uma empresa de Hong Kong. Não sei quantos milhões de dólares que sim, que o cara do financeiro... o cara ele se fez passar pelo diretor da empresa, não foi? Isso, Esse Mel, exatamente, isso Mel. exatamente, exatamente. E, Exatamente isso aí. cara, inclusive essa semana você comentou, né, que a cadeia, né, a supply chain, né, que tem para quem não entendeu o que o Thiago falou, os nossos terceiros, as empresas que prestam serviço para outras empresas. Muitas vezes você pode ver, vazou dados de um banco. Aí quando você vai olhar, você vê que não necessariamente é do banco em si, mas de um terceiro que prestava serviço para aquele banco e aí teve uma falha, né? E eu estava até conversando com o pessoal do serviço, que acho que o principal, a, a, as grandes empresas, elas têm budget para, né, aportar ali e comprar uma solução para investir em cybersecurity. O problema são os terceiros, né? O problema são os menores. O problema é o pequenininho ali que tem um acesso grande, que presta serviço para um banco central, que presta serviço para uma associação de aposentados e que ali não tem um controle, até mesmo porque não tem uma regulamentação, não tem nada disso do tipo, né? Então a gente está vendo que no Brasil isso está acontecendo, mas provavelmente no futuro isso daí vai ter entre alguma regulamentação, algum processo, as empresas grandes vão bater mais forte nos terceiros, né? E você que está aí em Portugal, você que está aí na Europa, né? O cenário de cyber, ele é tão grande, tão complexo quanto no Brasil? Ele é maior? Como que é o cenário de cyber na Europa? Porque eu tenho essa curiosidade. Eu já prestei algum serviço para algumas empresas europeias e pelo que eu, né, pude testar ali no primeiro encontro é que, putz, em alguns casos a gente está bem mais avançado. A gente está bem mais à frente do Uhum, que os europeus. Talvez uhum, não os americanos, mas uhum. com algumas empresas europeias tenho certeza que a gente está muito avançado. Mas isso é, assim, pontual. Aí, alguém que vive aí, como que é o cenário de cyber hoje? Como que a União Europeia, Portugal, trata as grandes empresas, os terceiros, os profissionais? Como que é hoje o universo de cyber Portugal barra Europa, comparado a Brasil? A nível de tecnologia e conhecimento técnico, Orlando, o Brasil está muito na frente, tá? Tanto é que o profissional brasileiro de cyber ele é muito valorizado, tá, na Europa, porque o que acontece? A gente cresce num ambiente onde, querendo, é triste falar sobre isso, e é uma coisa que, infelizmente, né, acontece no nosso país, onde a gente tem que falar. O número de crimes no nosso país é muito alto, o número de fraudes, né? E a fraude, junto com a criatividade do brasileiro, ela chega num patamar, num nível que extrapola aí várias fronteiras, coisas que não se vê em outro lugar do mundo. O brasileiro, cara, consegue fazer coisa que, por exemplo, vídeo chamada no WhatsApp, né?
Enquanto aqui em Portugal estava rolando uma pessoa se passar por outra no WhatsApp com um texto, no Brasil a galera já estava usando deepfake, ligando, se fazendo passar pela mãe do cara com deepfake ali ao vivo, sabe? Então, assim, a nível de utilizar, o brasileiro ele tem essa criatividade, isso né, a gente é um povo criativo, isso é reconhecido aí mundialmente por uma série de nacionalidades, mas então a criatividade ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Sim, claro. E aí, como a criatividade é utilizada pelos criminosos para o mal, de uma forma muito Abundante. ampliada, até porque o Brasil é muito grande, né? E aquela coisa toda, a gente também aprende a destrinchar, né? A gente diz que a gente rói o osso muito cedo, né? Exato. O brasileiro está acostumado a roer osso, né? Então a gente tem o brasileiro ele é muito bem visto, o profissional brasileiro. Tem tá? um nível de E pelo expertise conhecimento bem alto, nossa. Exato, é um povo autodidata, é um povo que aprende sozinho, é um povo que às vezes não precisa muito de curso, sabe? Que faz acontecer. A gente passa por uma série de coisas, né? Então a gente está acostumado a roer osso mesmo. Então a gente tem essa proatividade, essa pegada, né? Isso é muito bem visto no mundo profissional. Então nesse ponto, nesse aspecto técnico, a gente está muito na frente, tá? Agora falando de regulação, aí não tem como. Aí a Europa é um exemplo aí a nível de legislação, tá? Eles agora estão aí com o AI Act, né? Que é uma lei que pretende regulamentar a inteligência artificial. Tem uma série de problemas, por quê? Porque os países, a gente vai ter uma questão aqui da soberania, né? Que já está rolando, né? Os países querem controlar os dados, querem controlar agora a inteligência artificial, aquela questão. Então, é muito complicado, né? Porque você está na Europa querendo regular uma coisa que não está na Europa. Porque as empresas de IA não estão na Europa, as empresas de IA estão nos Estados Unidos, estão na China, né? E aí você vai regular esse tipo de ferramenta que não está na Europa, né? A mesma coisa da RGPD, né? A RGPD até hoje a gente tem problemas, né? A gente ouve casos de empresas que tomam ban, não vai mais poder vender na União Europeia porque não cumpre com a RGPD. Porque não, e aí é multada e não paga a multa, e aí vira um problema internacional, né? De entre dois países ali que vão ter que resolver, porque não quer respeitar a decisão jurídica, né, judicial do outro. Então, rola esses problemas. Então, a nível de maturidade regulatória, a Europa está muito na frente do Brasil. Entendi. Tá? E rola, a nível, por exemplo... Rola sanção, rola multa, assim, por exemplo, rola. Vazou dados de uma empresa, rola. Se não reportar ali, se não tiver o DPO, se não tiver política de proteção de dados, é multa na certa. Não tem, rola muito, viu, Orlando? Não tem boi, A Espanha... Não tem jeitinho, né? Não tem como... Tem países, tá? Tem países que são mais... essa questão, por exemplo, da RGPD, a parte da cibersegurança agora vai começar a ficar um pouco mais forte a nível de multas, principalmente para os setores críticos e financeiros, né? A parte de energia, a parte de água, bancos, tudo que envolva o setor financeiro e alguns outros setores que eles consideram como setores críticos da economia. Se a empresa e a supply chain, e aí a supply chain de forma estendida, né? Porque aqui na Europa rola muito isso. Aí, voltando no aspecto que você falou da supply chain, hoje, por exemplo, para você prestar serviço para uma empresa grande, eles vão pedir provas, evidências de que você está ali, né, em acordo com as legislações. Perfeito. Que você implementou os processos, que você tem uma política bem definida, o que vai acontecer se der um incidente que eu precisar de você, qual é o seu tempo de resposta. Então, tudo isso aí, isso é muito forte aqui na Europa, isso rola muito. Mas voltando ali agora para a parte das multas que você falou, cada país está num momento diferente, tá? E aí isso tem a ver também com a estrutura política e meio organizacional das entidades que controlam essa vamos dizer assim, auditoria ou monitorização da forma como a legislação é aplicada, tá? E dando um exemplo prático da Autoridade de Proteção de Dados em Portugal, que é a CNPD, é uma autoridade que ela não está vinculada ao governo, tá? Isso é bom e é ruim. É bom porque ela está totalmente desvinculada do governo, então ela não tem nenhum tipo de parcialidade, com até problemas que o próprio governo tem a nível de proteção de dados, né? Então, se o governo não estiver aplicando a lei de forma correta, ele vai ser penalizado com certeza, e não tem ali nenhuma ligação, então não tem nenhum conflito, né, de interesses ou alguma coisa assim, que é o que seria o ideal. No Brasil não é assim, no Brasil a NPD ela é totalmente vinculada ao governo, mas isso causa um problema. Pelo fato de ela não ser vinculada ao governo, ela não tem direito de participar do orçamento do Estado, do orçamento anual
do dinheiro que vai ser repartido para os órgãos, né, públicos, porque não é um órgão público. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que eles não têm condições de manter recursos humanos para fiscalizar. E aí o que acontece é que aqui em Portugal só se atua quando acontece uma denúncia e quando o caso realmente é de repercussão maior, quando se tem uma possibilidade de aplicar uma multa maior, porque eles não têm braços, eles não têm recurso para poder, né? Tem corpo para poder atuar. Pra atuar. Exato. E eles dependem de atuar casos médios, altos, um ou outro de vez em quando, para conseguir manter a receita e manter pelo menos o mínimo ali necessário. Então, rola essa crise, sabe? Entendi. Diferente da Espanha. A Espanha é uma entidade que aplica multa atrás de multa. Eu acho que até é a autoridade de proteção de dados da União Europeia que mais aplica multas de proteção de dados. Bom saber tá? É uma autoridade muito ativa, tá? E não quer dizer necessariamente que o pessoal não está preocupado com proteção de dados, né? Pode ser que é mais realmente pelo fato de ter capacidade de fazer. Capacidade, recurso, o timing. Então tem muita coisa envolvida, mas dá para perceber que eles estão se mexendo, eles estão nessa parte, eles estão mais avançados. E aí, com expertise, os caras importam profissionais, né? Então não tem problema. Ainda mais a Europa que está precisando de gente, né? E já focando nessa parte, como que você foi parar aí nas Europa? O que rolou? Por que você quis sair da terra de Santa Cruz aqui, cara, de meu Deus, para o velho continente? Vou te falar, aconteceram várias coisas na minha vida e uma delas é pessoal, vou até falar aqui para vocês que pode ter alguém que se identifique com isso. Eu tava noivo na época, né? Eu e a minha, agora somos casados, a minha esposa, e a gente tinha comprado um apartamento na planta. E esse apartamento atrasou, não ficou pronto. E aí já estava atrasado há muito tempo. É raro, mas acontece atrasou, muito, né? Exato. E aí, cara, sabe assim, quando tipo, tô de saco cheio disso aqui, é só sacanagem, quero experimentar uma coisa nova. E aí, cara, fui jantar na casa de um casal de amigos, e aí nesse jantar tinha um casal de amigos deles. E a menina falou para mim que tinha voltado de Portugal e feito mestrado em Portugal. Aí eu pensei, olha aí, uma coisa que eu nunca tinha pensado, fazer um mestrado. Eu sempre quis, na verdade, Orlando, morar um pouco fora do país, sabe? Porque eu fiz uma viagem em 2010 para a Europa e aquilo abriu a minha cabeça. E é uma coisa que eu aconselho todo mundo a fazer um dia. Cara, se você nunca pensou em morar fora, mas, cara, vai passear algum dia em algum lugar, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar, fica um tempo, umas 2 semanas, não precisa ficar muito tempo, mas para você estar em contato com outras culturas, ver outras possibilidades, ver, né, sair um pouco da nossa caixinha, e isso abre muita cabeça, tá? Então, eu tinha essa pulguinha atrás da orelha desde 2010, tá? Legal. Que foi quando eu vim para a Europa a primeira vez. E aí, quando eu ouvi esse relato da menina que fez o mestrado, eu pensei, pô, cara, tá aí, acho que eu vou fazer um mestrado em Portugal. E aí, cara, sabe quando dali tu já sai e já vai fazendo as coisas? Eu pensei, vou aplicar, já comecei a procurar a universidade, achei a Universidade do Minho, que é em Braga. Hoje eu moro no Porto, né? Mas a Universidade do Minho em Braga, que é 50 minutos de carro daqui. Apliquei, e aí fui, porque tinha um processo seletivo, né? Você tem que mandar os documentos e tal. Fui selecionado, aí conversei com a minha esposa e falei, e aí, que tal fazer a gente morar um tempo fora e tal? Deve ser um ano e meio, fazer o mestrado. Dependendo de como for, a gente volta pro Brasil e vamos lá. Cara, a minha esposa topou, tá? Nem precisei fazer muito esforço para convencer ela. A gente já tava meio de saco cheio por causa daquela situação do apartamento que eu te falei. Entendi. Cara, fiz o visto, vim para Portugal, e aí as coisas foram acontecendo. Terminei o mestrado, comecei a trabalhar. Aí a gente tem que começar do zero, né, Orlando? Infelizmente, você chega aqui e você nasce de novo. O Thiago Vieira, lá do Brasil, não é ninguém em Portugal. Não que eu fosse alguma coisa no Brasil, mas aqui eu era menos ainda, né? Perfeito, é isso mesmo. Cara, tive que começar do zero. E assim, cara, como é que você começa do zero? Você tem que trabalhar para os outros de novo. Eu já tinha minha empresa no Brasil na época, né? Entendi. Tinha aberto uma software house e tal. Depois vendia software house, mas aqui eu tive que voltar a ser funcionário, cara, porque não tem outra hipótese. Como é que eu vou, né? Até para entender o mercado e tal, e não tinha muito tempo, enfim. Voltei a trabalhar como programador, tá? Meu primeiro emprego em Portugal, trabalhei 1 ano e meio também, 2 anos nessa empresa. Voltou a ser garoto de programa. Exato. Aí depois sim, aí abri a incubadora, abri empresa em Portugal, né? Enxerguei esse gap que eu falei lá no início, né? De ajudar empresários. Aí comecei a ajudar muito empreendedor brasileiro, nômade digital, a vir para Portugal, tá?
parte de visto, parte de migração, tudo isso, abertura de empresa, né, todo o suporte que a incubadora pode dar, acesso ao mercado, network, investimento, né, enfim, aí as coisas foram acontecendo. Mas foi isso, cara, a história para chegar em Portugal, ela teve aí uma parte um pouco dramática aí como eu imagino, catalisador. porque você coloca maior expectativa, pô, você vai comprar um bem, queira ou não queira, não é fácil. E aí o pessoal atrasa. Meu, você já deve estar ali um monte de frustração, você vê um monte de notícias, você fala, velho, na moral, vamos tentar outra coisa porque pode ser diferente. E aí o que me chamou a atenção, que eu queria até que você agora explicasse, com todo o carinho, toda a maestria, essa incubadora. Né? Que é essa incubadora? Da onde surgiu essa ideia? Você disse, eu tive que voltar a ser funcionário, então comecei de novo aqui do zero e agora eu tenho essa incubadora que ajuda nômades digitais, empresas. O que é essa incubadora? Qual que é o nome dela? Por que ela surgiu? Quando ela surgiu? Para onde vocês querem ir com ela? Bom, vamos lá então. A incubadora se chama Incubou, tá? Perfeito. E o nosso programa para cyber se chama Cybertech Acceleration, tá? O que a gente viu aqui, Orlando? Em 2018, 2019, o governo português criou o Startup Visa, que é um visto para startups, ou seja, pessoas que queiram vir para Portugal. Esse visto existe até hoje, tá? Pessoas que queiram vir para Portugal tentar um negócio inovador, disruptivo, escalável, conceito de startup, né? Perfeito. De base tecnológica, que tem um potencial de ser um produto explosivo aí no mercado, etc. Enfim, tem alguns requisitos, mas de forma bem resumida é isso. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ajudar, porque assim, a gente está em Portugal, aí você começa com os amigos, né? A rede mais próxima, né? Perfeito. Pessoal, pô, como é que é? Quero ir para Portugal, você consegue me ajudar, né? Eu quero fazer um mestrado, quero fazer não sei o quê, quero abrir uma empresa, eu faço isso, faço aquilo. A gente começa a ajudar e a gente começa a se enraizar nisso aí. E aí o que aconteceu, né, Orlando? O pessoal começa a vir a Portugal, a gente começa a colher feedback. E aí, como é que tá? A gente começa a conversar, né? E aí, cara, como é que tá a adaptação em Portugal? Como é que tá? Não sei o quê. Nessa época ainda não tinha incubadora, né? E aí o pessoal começava a reclamar. Putz, cara, a minha incubadora aqui, cara, não me ajuda. Os caras só querem saber que eu mande relatório para eles, mas nem casa eu tenho ainda. Eu não consegui nem resolver ainda a parte básica aqui, com que cabeça que eu vou... E aí, agora eu entendi. E aí essa queixa foi recorrente, aquilo começou a entrar na minha cabeça, eu pensei, cara... e tem um outro problema também, Orlando. Aqui em Portugal, infelizmente, as coisas são muito lentas. Sim. Tá? A gente tem que conviver com isso, assim. A burocracia brasileira, ela é muito parecida com a portuguesa. A gente tem, provavelmente, uma herança aí de Portugal nesse sentido, tá? Então, as coisas demoram muito para acontecer. E aí, cara, eu passava um estresse, assim, em alguns casos, porque os empreendedores chegavam para mim e falavam, porque no startup você tem que assinar um contrato com uma incubadora, tá? Né? Um dos requisitos é estar acompanhado por uma incubadora. Que a incubadora é o quê? É uma entidade que vai, é uma empresa que vai te acompanhar, vai acompanhar o seu projeto e vai te dar os recursos necessários. Por exemplo, assistência jurídica, assistência contábil, assistência financeira, ali é questão de te ajudar no planejamento financeiro se você precisar, com as mentorias, te ajudar a entrar em alguns clientes, com as conexões que você tem, com a experiência que você tem, etc. Essa é a ideia da incubadora, né? Pensando ali no modelo da incubação, pensa num ovo, né? A startup é um ovo, você vai chocar o ovo ali durante um tempo, talvez 1 ano, 2 anos, se necessário, até aquele ovo, né, virar um pintinho, né? Alguma coisa assim, exatamente. Uma águia, então, essa é a ideia da... gavião forte de cyber. Exato. De preferência já saiu uma águia, né? Um monstro, dinossauro. Mas E aí, Orlando, o que eu identifiquei foi isso, cara. Eu pensei, cara, então eu vou fazer o seguinte. Estavam demorando para assinar o contrato. E aí, às vezes, no último dia do prazo, porque tinha 40 dias para assinar o contrato, cara, eu passava um estresse, porque o cara precisava do contrato assinado para não perder o visto. E aí, tipo assim, no último dia do prazo, os caras assinavam o contrato. Cara, eu passava um nervo com aquilo. Aí eu pensei, cara, quer saber? Eu não vou mais ficar dependendo dessas incubadoras, eu vou abrir a minha. Entendi. Né? E aí, outra coisa, também um outro motivador de eu ter aberto a minha incubadora, Orlando, é que eu queria ser mentor, eu queria participar do ecossistema de startup, eu sempre gostei muito disso. Inovação, tecnologia, sempre gostei muito disso. E o pessoal não dava oportunidade, sabe? 7 anos atrás, isso aqui era muito fechado para brasileiro. Hoje já está muito melhor.
Hoje, a receptividade dos brasileiros já está muito, muito melhor do que era 7 anos atrás. Pode ser com propriedade, porque eu estou aqui esse tempo todo. Então, eu consigo comparar nitidamente os dois momentos, tá? E aí eu pensei, cara, quer saber? Ninguém me dá oportunidade, eu vou criar a minha. E aí eu pensei, vou criar a minha incubadora. Meu, vou criar incubadora e tal. Em que nicho, né, cara? Que nicho que eu vou criar? A única coisa que eu tenho experiência é tecnologia, é cibersegurança, então vou focar nessa área. Vou ajudar empresários ou pessoas que queiram criar e inovar nessa área de cibersegurança a fazer projetos, a fazer, né, criar startups nesse nicho. E aí a gente abriu, tá? A gente iniciou, a gente está 2 anos já no mercado. E ano passado a gente criou um programa diferente, né? Porque aí só a incubadora ela tem essa coisa mais light, mais leve, igual eu te falei, é uma coisa de 1 ano, né? Que é a diferença de incubação e aceleração, né? No mundo das startups a gente tem essa questão aí. A gente criou um programa de aceleração. O que é o programa de aceleração, Orlando? É uma coisa mais rápida, 6 meses, coisa de 4, 6 meses. E a ideia é ajudar empresas a entrar em Portugal ou aquelas que já, por algum motivo, já estivessem em Portugal, a gente ir para outros mercados. Então, o que a gente está fazendo? A gente está com uma ponte agora Brasil, Estados Unidos, Portugal, Oriente Médio. Tá? Aí, quando eu falo de Oriente Médio, é Arábia Saudita e Catar. A gente esteve no Catar agora em fevereiro, né? Fez algumas parcerias lá. Então, a gente está com essa ponte aí entre esses países e a gente ajuda essas empresas a entrar e expandir o seu mercado na área de cyber. Entendi. Tá? E aí, na parte das mentorias, como o pessoal de cyber, ele geralmente é muito técnico, eles precisam de ajuda, às vezes, para converter aquele discurso técnico numa coisa mais vendável, né? Numa coisa mais, num pitch mais soft, né? Uma coisa que as pessoas consigam entender, até para captar investimento, porque o investidor não entende nada de cyber. Você vai chegar a falar um monte de coisa técnica para ele, vai dizer, pô, cara, beleza, parabéns, mas não entendi nada. Como é que eu vou botar meu dinheiro numa coisa que eu não entendo, cara? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso aí, né? Exatamente, você falou tudo, Orlando. Então, falta um pouco da pegada do business para esse pessoal mais técnico. E o que a gente faz é dar esse apoio aí, sabe? Esse suporte para a galera crescer. E aí, por exemplo, o cara que tá ouvindo isso ficou, puta... O cara fala, eu tenho aqui no Brasil uma ideia ou um serviço que pode se encaixar perfeitamente aí. Puta, mas como que eu faço? O cara que tá ouvindo fala, mas eu tenho que pagar, eu tenho que me inscrever, como que eu faço para que a Incubus seja minha incubadora e aí depois minha aceleradora? Eu vou conseguir acessar os mercados português, o mercado europeu no geral? Eu tenho que me filiar a alguma coisa? Como que é? Porque para mim também isso é uma novidade. Eu sempre ouço... existem diversas incubadoras, né? Eu falo, bacana, mas o que é isso aí? É só um espaço onde eu vou lá, coloco meu notebook, começo a trabalhar e tem café de graça? Que é isso aí? Então, a gente tem um espaço físico, tá? Mas normalmente as pessoas não estão nem procurando isso. Normalmente elas estão procurando mesmo a nossa rede de contatos, é o que o pessoal está mais interessado. E também nas mentorias, né? De que forma que a gente pode ajudar esse pessoal a abrir portas aqui. A mentoria começa com uma simples videochamada, onde o cara vai me apresentar a startup dele, vai fazer o pitch ali de 2, 3 minutos, vai me dizer qual é a dor que ele resolve, qual é o problema que ele resolve, de que forma que ele vai resolver, quem que vai ganhar dinheiro com isso, qual é o risco, como que ele vai monetizar, qual que é o modelo de negócio, se ele já está faturando, se não está, enfim, um raio-x geral ali da startup dele, do negócio dele. Às vezes está num modelo muito embrionário, às vezes não tem faturamento nenhum, isso não é nenhum problema, a gente encaixa ele num programa conforme a necessidade dele, né? A gente está tendo agora, nesse momento, financiado pelo governo português, então o preço ele é muito reduzido, tá? Para você entrar tanto na incubadora quanto no programa de aceleração. O preço ele é praticamente metade do valor do que se fosse o valor normal, porque a gente tem esse respaldo financeiro do próprio governo português, porque a gente é o primeiro programa de aceleração do país focado para a cibersegurança. Tá? Porque as outras incubadoras elas são muito focadas em outros nichos, como, por exemplo, a área da saúde, turismo, que é muito forte em Portugal, sustentabilidade, que agora é a bola da vez, todo mundo fala sobre isso, né? Então, está muito focado nessas áreas e não tinha nenhuma ainda especializada em cibersegurança. Então, a gente aplicou para um fundo, que isso é uma coisa muito interessante também para o pessoal já ficar sabendo, que aqui na Europa tem os fundos europeus.
que às vezes você consegue 30, 50, 100 mil euros para desenvolver uma ideia e um negócio inovador, e às vezes você não precisa nem devolver o dinheiro. Às vezes é fundo perdido que eles chamam, que é como se fosse um empréstimo sem você precisar devolver o dinheiro, tá? Então, entendi. é muito por aí, Orlando. A gente ajuda o pessoal, tem um custo, mas o custo depende também daquilo que a pessoa está buscando, né? Às vezes a pessoa precisa só uma mentoria pontual, às vezes ela quer só uma ajuda específica numa situação X ou Y, e a gente customiza muito. Então, a gente analisa a necessidade daquela pessoa e customiza o programa conforme a necessidade dela mesmo. O que ela está precisando, né? Bacana. Então, aí já é uma porta de entrada para o cara que, pô, eu tenho vamos supor, o cara ele já tem aqui uma carteira de clientes, talvez. O cara já atende alguns clientes, algumas pessoas aqui, e ele enxerga que talvez ele possa expandir o negócio dele para Portugal ou para Europa. Então isso aí seria uma porta de entrada, porque aí ele teria acesso a alguns contatos, alguns clientes, algumas mentorias, como que faz, como que é o mercado europeu, para ele poder entender também, né? Que queira ou não queira é diferente do mercado brasileiro. Então existem alguns aspectos que talvez você tenha que tratar de um jeito totalmente diferente do que você trata no Brasil. Às vezes você tem que ter um discurso um pouco mais maleável, mais lúdico, porque talvez por conta de ser um mercado ainda em crescimento, em desenvolvimento, que não tem a mesma maturidade, expertise que tem no Brasil, então eles precisam ainda de mais exemplos, então talvez um mercado um pouco mais, vou dizer assim, em crescimento, né? Um mercado em ascensão, né? Então aí você é o caminho para isso, você com a incubadora é o caminho para poder mostrar para o pessoal, ó, aqui em Portugal, aqui na Europa funciona assim, a gente tem aqui essas estruturas, a gente tem aqui esses clientes que estão com essas dores, aqui tem esses investidores que estão procurando tais serviços, então pô, seria bacana você mostrar esse serviço para esses clientes, para esses investidores, e ainda mais agora que vocês estão com acesso ao Oriente Médio, que é um mercado assim que não pode dispensar. Você falou agora Oriente Médio, eu falei, rapaz, isso daí é o futuro. Eu acredito que a economia, num futuro não muito longe, vai girar ali em torno do Oriente Médio, né? E acesso ao principal mercado, é o mercado dos Estados Unidos. Não tem o que fazer. Esse é o mercado, assim, a gente consome tudo de lá, não tem muito o que fazer, né? E é muito bom saber disso, né? E quais são as empresas de destaque que vocês ajudam, que já tem, assim... eu dei uma olhadinha lá no site, eu vi algumas iniciativas muito, muito interessantes, muito boas, mas eu gostaria que você contasse quais são os seus parceiros, né? Quais são as startups, assim, que vocês já têm um destaque, já têm uma relevância no mercado europeu, que já ganharam tração, já estão funcionando, já prestam serviço, quais serviços eles prestam? A gente está com 13 startups no nosso programa, tá, Orlando? Está disponível lá no nosso site, né, incubou.com, tá lá, você consegue ver a lista das startups. E eu vou mencionar alguns casos que são bem interessantes. A gente tem a Citadini, tá, que cara, na área de educação, e assim, como eu sou apaixonado por educação, é um projeto que me chama a atenção de uma forma pessoal, e a gente intermediou um investimento para eles, tá? Então, foi uma startup que conseguiu investimento através do nosso programa de aceleração, e é uma startup que desenvolveu um jogo de cartas, cara, que ajuda a ensinar adolescentes sobre os perigos da internet, sobre os crimes, né, sobre os cybercrimes, e não só isso, ele tem ali uma storytelling, né, uma história entre vilões e heróis, os vilões que são as pessoas que praticam os cybercrimes, né, os cibercriminosos na internet, e a gente tem os heróis, que são 6 profissões que lutam contra esses vilões, né? Então a gente tem lá o advogado, a gente tem o perito, a gente tem a psicóloga, a gente tem o ativista, né? Então são o cara da segurança de dados, né? O CISO. Então a gente tem as profissões que são necessárias para gerenciar um incidente ou tratar um problema, um ataque cibernético, né? Uma ameaça, e essas profissões, elas combatem esses vilões. Então, a ideia é ensinar para esses adolescentes também, porque, cara, a gente sabe, né, que hoje o gap, né, de força de trabalho no mundo da cibersegurança já é 4 milhões, já ultrapassa o mercado de TI como um todo, né, já saiu ali da bolha do TI, já virou um negócio à parte, tá, já superou o próprio mercado de TI, e eles precisam, é um mercado que, o mundo precisa de pessoas da área de cyber.
Perfeito. Então, a ideia com o joguinho é também fazer com que esses adolescentes pensem na possibilidade de ser um profissional cyber, entende? E já começar a direcionar eles, talvez, numa mentoria de carreira, numa coisa mais direcionada, com um foco específico para aquilo que eles tiverem uma predisposição. Então, é uma coisa que eu acho fantástica, a educação, eu acho que hoje é o futuro e é a resposta para muitas coisas. A gente tem que reinventar a educação, né? Fazer as pessoas pensarem mais, pensamento crítico, resolver problemas, né? A gente tem que ensinar esses adolescentes a resolver problemas. Esses adolescentes saem daí, primeira dificuldade, eles não sabem o que fazer, ficam desesperados, porque não participaram dessas, né? Então, é uma startup que tá bem interessante, tá? Já tá com alguns potenciais parceiros, ainda não fechou nenhum cliente especificamente, mas está bem encaminhada já para entrar na Europa e também no Oriente Médio, tá? E uma outra startup muito interessante também, que recebeu investimento nossa, é uma startup que está focada, e aí tem muito a ver com o meu trabalho forense, né? Então são tudo startups que a gente consegue ajudar pela nossa vivência profissional também, sabe, Orlando? Perfeito. É uma startup que ajuda a identificar deepfakes, tá? É uma startup que, além de ter um sistema onde você consegue registrar provas, né, registrar documentos na blockchain, para você ter ali a cadeia de custódia, para caso precise utilizar no tribunal e tal, também tem a parte das deepfakes, que é para ajudar profissionais a identificar, ou até pessoas comuns, né? Porque eu acredito muito nessa questão da democratização, sabe, Orlando? Perfeito. Até para dar aí já uma dica para o pessoal que está ouvindo e acha que pode ter uma ideia, ou gostaria de ter uma ideia para desenvolver uma ideia de negócio, tudo aquilo que você pensar em democratizar, pensa numa coisa que hoje é muito cara na área de cyber e você pode reduzir muito o custo ou tornar aquilo acessível a mais pessoas, que é exatamente a ideia do Uber, né? O Uber, se você for ver, ele fez isso, pegou uma coisa que era o táxi, que poucas pessoas tinham acesso porque era caro demais, tornou aquilo, não vamos dizer banal, mas democrático. Sim, né? deu... Qualquer um pega o celular. né? Muito mais acessível, né? Exato. E eu vejo muita oportunidade para isso, né, Orlando? A gente que é da área de cyber aí, a gente vê essas ferramentas caríssimas. Pô, aí como que as empresas pequenas vão pagar essas ferramentas, cara? Tem que ter startup que vai dar um jeito nisso, entendeu? Tudo bem, não é o nicho deles, não quero cuidar das pequenas, beleza, então é um mercado, é uma oportunidade de negócio, né? O Flávio Augusto da WiseUp começou assim, explorou um mercado que não estava sendo explorado, né? Que era curso de inglês para profissionais que trabalhavam o dia inteiro e começou a fazer cursos até de madrugada, né? E personalizado para aquela área de negócio do cara. Então é essa pegada da startup que eu acho que tem muita oportunidade. Eu acho que é um oceano azul. Existe uma estatística aí, até para o pessoal saber, 2%, tá, das startups do Brasil e de Portugal são da área de cyber, menos até de 2%. O Brasil tem 18 mil startups, menos de 2% da área de cyber. Portugal, obviamente, tem menos que isso, tem 4.700, e menos de 2% também, é engraçado que a estatística é bem parecida a nível de proporção. Também menos de 2% da área de cyber. Então, eu acho que tem um oceano azul aí, mas voltando ali para a área dos casos de sucesso, a gente tem essas duas, tá? E tem uma outra também que agora vai internacionalizar também para o Oriente Médio, que é mais para análise de vulnerabilidades. Eles estão com uma parte bem interessante que é para indústrias críticas, né? Aquele negócio do SCADA, né? Que são indústrias que realmente não podem ter nada parado, né? Não podem ter nenhum tipo de intervenção ali. Então tem um desafio para testar as vulnerabilidades desse tipo de indústria e testar a vulnerabilidade de IA e IoT, que eu também acho que é o futuro. Né? Então é uma coisa diferente, que não é uma coisa diferente, e a gente está abrindo portas para eles aí no Oriente Médio. Então são essas três hoje que se destacam aqui, né, no nosso programa, mas tem outras que vêm também conquistando um espaço, vêm também já conectadas com outros parceiros aqui em Portugal, vão precisar adaptar um pouco o produto, porque a gente sabe que a forma de fazer as coisas no Brasil, a gente já falou sobre isso, né? Não é a mesma forma de fazer em Portugal, a linguagem não é a mesma, apesar de aqui se falar português, mas é muito diferente, tá? As palavras, às vezes, é um outro sentido, a cultura, e quanto antes a pessoa também aprender isso melhor. Eu quebrei a cara muito, né? Eu perdi muito tempo até eu entender isso, até eu entender como que era a cultura portuguesa de fazer negócio, etc. E a ideia é fazer com que essas pessoas, esse é um pouco do papel da incubadora, né? Fazer as pessoas economizar tempo. É aquilo que ela poderia se bater sozinha, ela daqui 3 anos ia descobrir, assim como eu descobri, mas a ideia é fazer ela economizar esses 3 anos e focar realmente naquilo que interessa e já ir meio que entrar pela porta dos fundos, entendeu? Sabe assim, tipo, com um atalho? Sim, já chegar lá na frente de forma mais rápida. Já chegar já quente pra luta já. Não ficar
quebrando a cabeça com um processo talvez que sejam desnecessários, já que vocês foram os pioneiros, né? Vamos dizer assim que vocês foram os nossos desbravadores, né? Pessoal que É isso. nossos bandeirantes. Nossos bandeirantes da Não tinha Cyber. pensado nesse termo. Muito bom, muito bom. O pessoal que precisar e quiser, achou interessante essa iniciativa e quer entrar em contato com você, quais são os canais de comunicação, rede social, LinkedIn, e-mail, telefone, WhatsApp? Pode sempre me encontrar no LinkedIn, eu estou direto lá, sou muito ativo lá, tá? Thiago Vieira. Pode me encontrar também no Instagram, Thiago Vieira PT, @Thiago Vieira PT. Ou pode me mandar no Instagram também, estou sempre disponível, pode mandar mensagem, estou sempre respondendo. Se preferir e-mail, é thiago.th@incubol.com. Essas são as 3 formas aí de entrar em contato. E se tá com pulguinha atrás da orelha, não fica com medinho, não. Pode mandar e-mail. Perfeito, maravilha. Cara, fantástico, sensacional. Muito obrigado pelo papo. A gente vai encerrando aqui a nossa transmissão para o nosso Cybersecurity Brasil. Calma aí, fica aí ainda, não sai não. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entrem em contato com o Thiagão, que é essa pessoa super gente fina, super gente boa, carismático, um cara cheio de conhecimento. Porra, bacana, muito legal o nosso papo. E se você, Thiago, tiver algumas palavras finais para os nossos ouvintes aqui, fica à vontade. Pessoal, eu quero só dizer para vocês que se vocês têm uma vontade de, não necessariamente empreender, mas sair do país, sair do Brasil e navegar novos horizontes, busquem uma forma de fazer isso, tá? Existem pessoas disponíveis, mentores para ajudá-los. Deem o próximo passo, não fiquem só com esse planejamento na cabeça. Talvez eu vou fazer um dia. Se tem vontade, dá o próximo passo, né? Sai da zona de conforto. A gente sabe que muitas vezes é muito difícil, né? Dá um medo, dá uma insegurança, dá uma incerteza, dá uma série de coisas, mas a gente está aqui disponível para ajudar. O mundo está cheio de pessoas aí disponíveis para ajudar. Eu estou aqui disponível para ajudar qualquer pessoa que queira realmente seguir esse mesmo caminho, ir para um outro país. A recomendação que eu tenho para vocês e o conselho que eu dou deem o próximo passo. Não fiquem só esperando. O momento certo não existe, tá? Vocês já estão prontos. É só realmente dar o próximo passo. Essa é a minha mensagem. É isso aí, falou tudo. Pessoal, fiquem ligados aí para as novas edições do nosso podcast. Eu sei que teve um hiato muito grande, mas a gente voltou com estilo, né? Muito bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigadão, Thiago.